E ele infringiu a lei várias e várias vezes. Eu não gosto dele mais do que vocês, mas a verdade é que ele não é um criminoso comum. Ele não tem má intenção, não tem. Frank Castle, na verdade, é um bom homem. Ele só não sabe mais a diferença entre certo e errado, e ele não precisa ser punido por isso. Ele precisa de ajuda. Todo mundo olha para o homem com a caveira no peito e chama ele de justiceiro. Mas isso é só um nome confortável. Porque nomes simples fazem a gente não pensar demais. Eu faria tudo de novo. Isso aqui é um circo, é uma farsa, uma encenação. Babaquice do quanto eu sou louco. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Ok? Eu sei o que eu fiz. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso da ajuda de vocês. Eu estou em pleno juízo mental e qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto. Eu mato vagabundo. Ordem. E eu gosto. Eu tô sentado aqui, meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. E vocês acham que vão me mandar pro hospício? O médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero. Isso não vai acontecer. Comigo não vai, não. Vocês estão me chamando de Punisher, não é isso? O malvado do Punisher. Mas eu tô aqui. E se vocês querem, vocês vão ter. Eu sou o Punisher. Eu tô aqui. Vocês querem, vão ter. E quem estiver aqui hoje pra me ouvir reclamar e suplicar, vai se fuder. E se tem uma coisa que você não pode fazer, é simplificar o que aconteceu com Frank Castle. Porque o que aconteceu com ele não foi perda, foi destruição. Imagina isso, um dia comum, o som dos filhos rindo, o cheiro de comida simples, a sensação de que, por alguns minutos, a vida finalmente estava em paz. E então, tiros, gritos, correria, confusão. Mas o pior não é o caos. O pior é o silêncio que vem depois. Aquele momento em que o mundo continua, mas o seu mundo acabou. E é aqui que quase todo mundo erra. Porque as pessoas acham que o Frank virou o justiceiro naquele momento. Mas não. Ali, ele morreu. O homem que sentava à mesa com a família acabou ali. O que sobrou foi só alguém tentando não desaparecer junto. Você vai aprender o que é dor. Vai aprender o que é perda. Toda manhã eu procuro eles. Mas aí eu me lembro. Vai ser o mesmo pra você. Quando olhar pro seu rosto feio, mutilado, vai lembrar do que você fez. Vai se lembrar. Vai se lembrar de mim. Porque existe uma verdade que ninguém gosta de encarar. Quando você perde tudo de forma violenta, você não fica triste, você fica vazio. E o vazio é perigoso, porque a mente humana não foi feita para lidar com o nada. Então ela cria alguma coisa, qualquer coisa, um propósito, um motivo. Mesmo que seja destrutivo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Frank. Ele não escolheu lutar contra o crime. Ele escolheu não sentir. Só que ele fez isso da pior forma possível, transformando dor em guerra. As pessoas dizem que ele busca vingança, mas isso não faz sentido, porque vingança tem fim. Vingança termina quando o último culpado cai, mas o Frank continua, dia após dia, noite após noite, sem parar. Então não é vingança, é outra coisa, é punição. E a punição não precisa de fim, ela precisa de continuidade. Cada tiro que ele dispara não é contra quem está na frente dele,
é contra o que está dentro dele, porque enquanto o barulho da arma ecoa, ele não escuta as vozes. Enquanto ele está em combate, ele não lembra. Enquanto ele está no caos, ele não sente o silêncio. Frank Castle quis ajudar, mas ele foi longe demais. Ele atirou em pessoas, matou pessoas. Isso é contra a lei. E aqui está o ponto que muda tudo. Frank Castle sabe que nada disso vai trazer a família de volta. Ele sabe. Ele não é burro. Ele não está iludido. Ele só não pode parar. Porque no momento em que ele parar, ele vai ter que encarar a única coisa que ele está evitando desde o começo: o luto. E o luto quebra pessoas mais rápido do que qualquer bala. Não consegui levar minha mulher pra cama. Jogar bola com o garoto. A minha garotinha me mantinha firme. Pensa nisso. Você lembra da voz de alguém que você ama. Agora imagina começar a esquecer. Imagina o rosto ficando menos nítido, a memória falhando, desaparecendo aos poucos. É isso que realmente assusta. Não é só perder, é perder. De novo, e de novo, e de novo. Porque toda vez que a memória enfraquece, é como se aquela pessoa morresse mais uma vez. E o Frank não aceita isso. Então ele mantém a dor viva. Ele alimenta a guerra. Porque enquanto ele luta, ele ainda está conectado com o que perdeu. É doentio, mas é humano. Agora me responde uma coisa. Isso parece justiça para você? Ou parece sobrevivência? Porque tem uma linha muito fina aqui. Uma linha que quase ninguém percebe. O Frank não está tentando salvar o mundo. Ele está tentando não desabar. E quando alguém entra nesse estado, não existe mais limite claro. Certo e errado começam a se misturar. Tudo vira justificável. Tudo vira necessário. E é assim que um homem comum se transforma em algo que ninguém consegue parar. Mas o mais assustador não é isso. O mais assustador é que ele acredita no que está fazendo. Na mente dele faz sentido. Existe lógica. Existe ordem. Ele criou um sistema onde tudo funciona, onde o caos tem direção, onde a dor tem utilidade. E quando alguém consegue dar sentido para a própria destruição, não existe mais freio. Só que tem um detalhe que ninguém fala. Ele não está vencendo. Nunca esteve. Porque não existe vitória possível aqui. Cada inimigo que cai abre espaço para outro. Cada guerra termina e outra começa. E no final, ele continua no mesmo lugar. Sozinho. Sempre sozinho. Então por que continuar? Por que não parar? Porque parar é sentir. E sentir é voltar para aquele parque, para aquele dia, para aquele momento onde tudo acabou. E talvez esse seja o maior peso de todos. Não é a violência, não é o sangue, não é o que ele faz. É o que ele está evitando. O silêncio, a ausência, a verdade. Frank Castle não é só um homem em guerra. Ele é um homem fugindo. Fugindo do único inimigo que ele nunca conseguiu enfrentar. Ele mesmo. Se você perdesse tudo, se o seu mundo acabasse em um instante, e você tivesse duas escolhas, sentir tudo ou fugir disso para sempre, você teria certeza do que faria? Ou só acha que teria? Porque é fácil julgar o Frank Castle quando você nunca esteve no lugar dele. Mas talvez, se estivesse, você não fosse tão diferente assim. E no fim, essa não é uma história sobre justiça. É sobre até onde alguém consegue ir, só para não sentir mais nada. E essa é a parte que realmente assusta.